Olá, eu me chamo Jéssica Pagliassi e vim dividir com vocês a minha experiência como mãe adolescente. Bom, você deve estar se perguntando, mas ela não é adolescente. Exatamente. Eu tenho 28 anos e tenho uma filha já com 13 anos. Realmente, sim, é espantoso. Porém, fui mãe com 14 anos e tenho muita experiência para dividir com vocês. Eu já peço desde agora para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque eu vou estar sempre inovando, fazendo vlogs e quero saber também de vocês o que vocês querem ver aqui no nosso canal, tá bom? Eu faço esse canal de coração para ajudar vocês que são mães adolescentes ou que descobriu agora que estão grávidas, dividindo a minha experiência. De repente, quando a gente ouve outra pessoa, a gente fica mais tranquila com relação ao que a gente está passando. Então, acho importante dividir com vocês a experiência, os prós, os contras, de tudo que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Aos 13 anos, eu comecei a namorar. Aos 14 anos, eu perdi minha virgindade com esse namorado. Ele também era virgem. E nós perdemos a nossa virgindade, decidimos perder a nossa virgindade. Passado 3 meses disso, né, nós tivemos apenas essa relação e não tivemos mais, porque nós além de ser adolescentes, a gente não tinha essa intimidade, né, de poder estar junto, essa liberdade de poder estar junto como um casal. Então, passado 3 meses depois dessa primeira vez, eu fiz um teste de farmácia, porque a minha menstruação não descia, e deu positivo. Eu resolvi esconder da minha família, eu não quis contar, eu fiquei com muita vergonha. Eu não sabia o que fazer, e aí eu não contei. Mas minha mãe desconfiava, e aí ela me levou no médico, né? Fiz um exame de sangue lá, e o médico obstetra que explicou pra minha mãe que eu realmente estava grávida. A minha mãe, ela não teve nenhuma reação assim negativa. Eu não esperava mesmo que ela fosse ter uma reação muito negativa, porque a minha mãe é muito prática. E ela foi prática nisso também. Ela disse que eu teria que fazer os exames e fazer o pré-natal. Ela se preocupou com essa parte. Bom, a gravidez em si, ela foi uma gravidez de risco, porém uma gravidez muito saudável. Eu não tive nenhum tipo de complicação. Eu não tive nenhum pinguinho de anemia. Foi a gravidez muito tranquila e saudável, graças a Deus. Porém, o meu psicológico, ele não estava bem. E ninguém notou, sabe? Eu não sou uma pessoa de se abrir, eu não sou uma pessoa que tem o costume de me abrir e falar o que eu sinto e tal. Então, acho que isso dificultou muito, né, o meu diagnóstico de depressão. Eu passei a gravidez toda com depressão, mas não diagnosticada. Eu vivia isso sozinha. E por fora eu tava ótima, sabe? Mas por dentro eu tava morrendo. Tudo isso se agravou muito mais, além de estar grávida, adolescente, ter que lidar com o preconceito das pessoas e tudo mais. Eu tive que lidar com o relacionamento abusivo que eu vivia com o pai da minha filha. E isso tudo foi muito difícil. Eu larguei a escola, né? Na metade eu tava na 7ª série, na época era série, hoje em dia a gente se conta por ano. Eu tava na 7ª série e eu não conseguia mais ir pra escola porque eu não conseguia mais lidar com o preconceito das pessoas. Eu ouvia muita piadinha, eu ouvia muita coisa e vivendo um relacionamento abusivo. Eu não suportei e optei por não mais ir pra escola naquele ano. E me isolei. Me isolei, ficava muito na minha, muito em casa. E quando estava próximo às outras pessoas, eu aparentava estar bem. O meu relacionamento era extremamente abusivo, como eu falei. Eu não apanhava fisicamente, mas ele me torturava psicologicamente, me manipulava, me fazia acreditar que eu era um lixo. E isso tudo grávida e com a depressão não diagnosticada e não tratada. Então, chegando ao final a gravidez em si, ela foi muito tranquila, mas porém eu achei que tudo foi muito rápido. Eu descobri a gravidez com com 4 meses e pouquinho. Não descobri não, né? A minha mãe descobriu, porque eu tinha descoberto um pouco antes, mas eu não falei. Então, assim, foi tudo muito rápido, exames, essas coisas todas. Foi tudo uma correria só. Inclusive, eu fiz duas ultrassonografias que dava o sexo masculino do neném.
Fiz chá de bebê de menino. Era Luiz Bernardo, o nome que eu tinha escolhido. E a minha filha nasceu menina. Eu só descobri dias, acho que se não me engano, 2 dias antes do parto. Porque eu fui fazer uma última ultrassonografia que o médico pediu e aí descobri que era uma menina. Foi uma correria louca para trocar o enxoval. Eu tinha comprado tudo azul. E foi uma correria muito louca para conseguir trocar o enxoval, tudinho. Nem tudo eu consegui trocar, porque muita coisa foi presente, né? Eu não tive como trocar, eu usei azul mesmo na minha filha. E foi muito difícil a gravidez assim, por mais saudável que eu esteja e tudo mais, né? Minha filha estava saudável, estava tudo bem, graças a Deus. Mas eu e o pai da minha filha, a gente não tinha condição financeira de bancar a gravidez e tudo mais. A minha mãe foi quem bancou a minha gravidez, exame, tudo que eu precisei fazer, tudo que era financeiro. Foi a minha mãe, a minha família. O pai da minha filha, ele não me apoiou a minha gravidez inteira, nem a família dele. Ao final da gravidez, nós nos unimos, né? Nós nos aproximamos. A família dele também tentou uma aproximação comigo, mas nenhuma ajuda financeira significativa, nada de importante. Eu acho que, se não me engano, eles compraram uma vitamina, algo assim, uma ultrassonografia que a mãe dele pagou, uma coisa assim. Mas nada realmente participativo como minha mãe, como a minha família fez. Passado a gravidez, veio o dia do parto. Eu lembro que foi um parto muito tranquilo, né? Foi numa sexta-feira de manhã. Eu cheguei ao hospital às 7 horas da manhã. 7h13 eu dei entrada no hospital. 8h13 minha filha já tinha nascido. Graças a Deus, muito saudável, forte. E ali estava eu, recém-parida, adolescente, mãe, vivendo um relacionamento abusivo e uma depressão não diagnosticada. Tudo isso junto, numa porrada só. Eu lembro que no hospital mesmo eu comecei a ter indícios, né, muito fortes de uma crise depressiva. E no puerpério, os primeiros 15 dias, eu fiquei na casa da minha sogra, né? Eu passei esses primeiros 15 dias lá. Porque o quarto que estava sendo preparado para mim na minha casa, para mim e para minha filha, ainda não tinha ficado pronto, né? Minha mãe tinha feito um outro quarto maior e faltava pintar, faltava alguns detalhes. E eu precisei ficar na casa da minha ex-sogra na época, né? Pra passar o pós-parto. Gente, eu não aconselho vocês a passar pós-parto na casa de ninguém. A não ser que seja de extrema necessidade ou que você se sinta extremamente bem e à vontade nessa casa. Que não era o meu caso. Porque eu não tinha esse convívio, né? Foi uma coisa assim que eu não tive esse convívio com a família dele e de repente eu fui pra lá. Morar lá por 15 dias. Então foi bem difícil mesmo. Muito complicado tudo isso, além de tudo eu com a depressão não diagnosticada, vivendo uma relação abusiva. Enfim, passados esses 15 dias, fui pra minha casa. O pai da minha filha foi comigo e ficamos. Esse primeiro mês foi aquela coisa, né? Dificuldade do pós-parto, adaptação, a dificuldade que é pra todo mundo que acaba de parir, né? Até pra uma mãe normal, assim, não que eu não era uma mãe normal, mas até pra uma mãe como na idade certa pra ser mãe. Então, assim, puerpério ele é difícil mesmo. Meu leite empedrou, o meu peito rachou e sangrava, e a minha menstruação era rios. Foi um caos. Mas esse primeiro mês, eu me senti até que amparada pelo pai da minha filha, sabe? É como se ele tivesse com pena e fazendo as coisas por pena, não sei te explicar. Mas ele não fazia muito pela filha, ele fazia por mim. Mas ele foi um momento que ele me apoiou. Foi nesse iniciozinho do pós-parto. Passado 2, 3 meses, as brigas, elas foram vindo cada vez mais frequentes. E os abusos dentro da nossa relação foram cada vez piores. Eu não cheguei a ser agredida em nenhum momento.
Mas as agressões psicológicas, as manipulações eram absurdas e insuportáveis. E eu, com aquela depressão não diagnosticada já há um tempo, vivendo naquela situação inteira. Um dia, o pai da minha filha decidiu ir embora. E nós brigamos, numa briga dessa ele decidiu se separar e ir embora. Pois bem, ele foi. E eu fiquei extremamente mal. Eu não comia. Eu já não comia desde que eu tinha tido minha filha. Eu já não estava comendo direito, ninguém estava percebendo, eu já estava recusando a comida e tal. E aí, quando o pai da minha filha foi embora, eu parei de vez de comer. Desenvolvi uma bulimia nervosa absurda. Tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo. Sem fazer esforço para vomitar. Eu simplesmente vomitava. Perdão. Eu simplesmente vomitava. E isso foi piorando. E a gente separado, eu tinha insônias absurdas. Eu não dormia praticamente. Isso tudo, gente, ninguém da minha família ficava sabendo não, tá? Eu escondia muito bem o que eu tava passando. O máximo que eu conseguia esconder, eu escondi. E assim, eu tava sozinha nessa situação, sozinha. E o que aconteceu? Passado esse tempo que eu fiquei, né, no iniciozinho ali com aquela bulimia, aquela depressão, aquela coisa. Um dia eu fui na casa de uma amiga minha, próxima à minha casa. Minha filha tava com a minha avó. Foi coisa rápida. Eu fui lá, não lembro o que eu fui fazer, porque fazem 13 anos, mas foi uma coisa muito rápida. Eu fui lá, talvez pegar alguma coisa emprestada e voltei. Isso que eu tava voltando pra minha casa, eu desmaiei na rua. Me levaram pro hospital. E no hospital me diagnosticaram com uma desnutrição muito grande. Só que eu voltei para casa, né? O médico passou alguns exames, alguns medicamentos, uma dieta e voltei para casa. Nesse mesmo dia, eu tive uma convulsão. Voltei para o hospital, já era madrugada já, nós não tínhamos carro, né? Eu e minha mãe, morava com minha mãe só. Não tínhamos carro, fui, assim, andei um pedação a pé, passando mal. Eu tive uma convulsão. E dei entrada no hospital à noite, já era madrugada. O médico disse que faria alguns exames, fiz os exames no dia seguinte. E eu tava com uma lesão no estômago muito grande, por não comer e por estar, né, vomitando. E essa lesão poderia, né, piorar e tudo mais. Eu fiquei internada para tratar e aí só piorou. Minha situação, ela piorava, eu não tinha um quadro de melhora, porque tudo isso, gente, era causado pela depressão. E a depressão, ela não tinha sido diagnosticada ainda. As pessoas ainda não tinham notado que eu estava depressiva e eu não sou uma pessoa de exteriorizar sentimentos, exteriorizar o que eu estou sentindo. Então, foi muito difícil. Mas meu pai, que nunca foi uma pessoa muito presente, nessa época, ele se fez presente. Ele se preocupou e tudo mais. E foi ele que percebeu, notou que eu poderia estar com depressão. Comecei a frequentar. Eu fiquei, gente, é um resumão, tá? Porque isso tudo é muito grande. É assim, é um resumão do resumão e mesmo assim vai ser grande a história. Mas eu fiquei nesse hospital mais ou menos uns 2 meses, tá? Não internada direto, mas fazendo um tratamento intensivo. E nisso eu só emagrecia, eu não tinha melhora. Eu cheguei a pesar 32 quilos, sabe? Era assim, eu só tinha osso e pele. No aniversário da minha filha, de 1 ano, foi onde eu decidi. Eu tava assim, já no fundo do poço, sabe? Nem a minha família achava que eu poderia sobreviver. Até aí eu já tinha uma depressão diagnosticada, já estava medicando e tudo mais. Mas assim, a nossa condição financeira, ela não permitia que eu fizesse, por exemplo, uma psicoterapia, entende? Que é uma coisa que trata a depressão. Eu só tomava remédio. E assim, a coisa parecia que não tratava, sabe? Eu não ficava bem de jeito nenhum. Então, passado um tempo, eu voltei pro pai da minha filha. E parei de tomar meu remédio, larguei meu tratamento e tudo mais. Vivendo ainda uma relação extremamente abusiva. A minha filha, com 1 aninho de idade, vivendo
tudo isso, sabe? Imagina, eu idas e vindas pro hospital, tive que desmamar ela porque não tinha condição de amamentar ela se eu não tinha nutriente nem pra mim, que dirá pra um bebê. Então, assim, foi tudo muito difícil. Quando eu voltei pro pai da minha filha, aí que a situação piorou. Porque era um relacionamento extremamente abusivo e era um inferno. Então, assim, eu e a minha filha vivendo dentro dessa situação inteira. E ela super bebezinha, sabe? Eu não sabia lidar com aquela situação toda. Eu não sabia pra onde eu ia, o que eu ia fazer. Então, passei até aos 3 anos da minha filha. Eu fiquei com o pai dela. Morei na minha casa com ele um tempo, né? Na casa dos meus pais, da minha mãe. Morei com ele lá um tempo, mas brigava muito com a minha mãe por causa dele, porque ele sempre foi uma pessoa muito irresponsável, muito difícil de lidar. E a minha mãe não aceitava muita coisa, com razão. E aí passou um tempo, fomos morar com os pais dele, que eram outras pessoas super extremamente conturbadas também. Estavam vivendo problemas familiares entre eles. E a gente entrou nessa situação, sabe? Isso durou 3 anos. Nisso tudo a minha filha, por mais que eu tentasse poupar, tá, gente? Porque eu era uma boa mãe, eu era uma mãe presente, eu dava, assim, o meu melhor. Tudo isso acontecia justamente porque eu me cobrava demais por não estar dando uma família pra ela, sabe? Eu me achava insuficiente pra ela, mas eu era uma boa mãe. Eu fazia o que eu podia. Mas muitas das vezes eu ficava num estado depressivo tão profundo que eu não conseguia mais cuidar da minha filha e era aterrorizador. Isso foi durante 3 anos.